Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Autoridades de saúde preparam ações de prevenção às hepatites virais no Julho Amarelo. São inflamações no fígado causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D e E. Em média, 1,4 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em razão de complicações dessas doenças. Como identificar uma infecção que, na maioria das vezes, é silenciosa? Quais são os meios de transmissão? É possível prevenir? Há uma cura para as hepatites virais? O 15 Minutos de hoje conversa com a médica hepatologista do Hospital Moriá, Nilma Rufeil. Bem-vinda, doutora. Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a sua presença aqui no podcast, doutora. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, além de chamar a atenção para estas doenças, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um objetivo e uma meta com o Julho Amarelo no combate às hepatites. Oi, Celso. Olá, doutora Nilma. Obrigado mais uma vez pelo convite para participar aqui do 15 Minutos. Exatamente. O objetivo é que as hepatites deixem de ser uma ameaça à saúde pública até o ano de 2030. Doutora Nilma, todas as hepatites são inflamações no fígado, mas quais as principais diferenças entre os vários tipos de hepatite? Nós temos as hepatites virais, que é aquelas que nós estamos conversando hoje. Nós temos alguns outros comprometimentos de fígado que levam a hepatite e não são causadas por vírus. Dentro dos vírus, a gente tem a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D e a hepatite E. As que mais levam a situações de cronificação são as hepatites ditas B e C. Agora, entre todos esses tipos, quais são os que mais atingem os brasileiros? A hepatite A, ela é frequente na infância, a gente tem uma distribuição tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo. A grande preocupação nossa é a hepatite B e a hepatite C. A hepatite B, ela é muito frequente no Brasil e ela pode ser associada nas regiões do norte com uma hepatite chamada D, onde a gente tem uma soma de agressões de vírus e aí a gente tem situações bem mais graves. E a gente tem a hepatite C, muito frequente no Brasil, principalmente em pessoas que foram submetidas à transfusão de sangue antes que a testagem das hepatites fosse realizada, porque ainda não se sabia da presença do vírus C, e que cronificam com muita frequência. Como estas hepatites são transmitidas, doutora? Eu vou falar da hepatite A também, embora ela seja uma hepatite tranquila. Ela é a hepatite que a gente tem de transmissão oral-fecal, então a gente tem água contaminada por fezes de pessoas portadoras do vírus. São hepatites associadas com saneamento básico e que a gente tem transmissão oral. Tá? Então é muito frequente nas crianças, quando uma da família tem, todo mundo pega, porque divide copo, põe coisa na boca, então é uma hepatite que evolui muito bem e que a gente consegue não ter nenhuma complicação na infância. A prevenção dela é feita com as vacinas, nós temos vacina para as hepatites virais A. A hepatite B, ela tem uma transmissão principalmente sexual e também materno-fetal. Mulheres grávidas portadoras de hepatite B transmitem para a criança essa hepatite e a criança já nasce com uma hepatite. Existe a prevenção através da vacina e através da aplicação nas primeiras horas após o nascimento de uma imunoglobulina para prevenir essa hepatite crônica do tipo B nessas crianças. Independente dessas situações, a hepatite B tem vacina. Ela é oferecida gratuitamente em qualquer unidade de saúde. Então, ela é feita em 3 doses e ela previne completamente hepatite. Você conseguiria não ter novos casos de hepatite caso todo mundo seguisse essa orientação. A hepatite C, que é uma das mais frequentes aqui no Brasil, ela cronifica com muita frequência. Ela é transmitida através de sangue, seja sangue mesmo que você tenha recebido um sangue antes dos cuidados,
ou através de seringas, de alicates de manicure. O vírus C tem capacidade de sobreviver durante muitas horas em temperatura ambiente. Então, tintas usadas para realizar tatuagens, mesmo que a gente use um material descartável, mas essa tinta seja reutilizada, pode estar transmitindo hepatite C. E, infelizmente, nós ainda não temos vacina para hepatite C. Agora, doutora Nilma, como identificar o perigo de ser portador de uma hepatite, hein? Você consegue fazer testes rápidos para hepatite em qualquer unidade de saúde, onde você consegue detectar a presença do anticorpo desta hepatite, tá? Então, se eu detecto que eu tenho uma hepatite, eu consigo ter medidas para cuidar dessa hepatite. Na hepatite C, a gente tem um tratamento agora que a gente consegue erradicar o vírus em mais de 90% das situações. Então, é uma hepatite que está com a programação de ser eliminada do mundo. O que dificultou um pouco a gente conseguir isso como meta para 2030 foi a pandemia, que a gente não teve condição de fazer tantas campanhas e tantas medidas de prevenção como a gente está programando agora para o Julho Amarelo. Então, durante o período mais crítico da pandemia, né, com o isolamento social mais rígido, as pessoas, e eu me incluo nisso, evitaram ir a hospitais ou postos médicos, né? A gente pode dizer que isso afetou de alguma forma o diagnóstico e também o tratamento das hepatites? O diagnóstico, sim. O tratamento de quem já estava em tratamento, não, porque a gente consegue a dispensação da medicação, isso foi conseguido mesmo durante o período de pandemia. Mas fazer novos diagnósticos, fazer campanhas de divulgação, de esclarecimento, foi uma coisa que ficou muito, muito parada. E a grande preocupação que a gente tem, Celso, em termos de Brasil, é que existe um número ainda muito grande de pessoas portadoras não diagnosticadas. Então, se eu não sei que eu tenho, se eu não me submeto a um exame, eu não tenho como procurar um tratamento. E é essa a grande preocupação da gente, conseguir fazer o diagnóstico, porque a medicação existe, ela está disponível e o resultado com o tratamento é muito bom. É bom a gente ressaltar, né, que há hepatites que podem ser curadas com o tratamento e há outras que podem ser controladas para não evoluir para condições ainda mais graves. Qual é o caso, doutora, que leva o paciente a um transplante? A hepatite, depois de um tempo de evolução, e isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas é uma situação de sequência, né? Ela evolui para uma cirrose. E essa cirrose vai poder levar a situações de descompensação que cheguem até a necessidade de um transplante, mas também existe um risco muito grande do aparecimento do câncer, do carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado, em pacientes previamente portadores de hepatite. Essa evolução, ela pode passar por uma fase de cirrose antes, mas em algumas situações a gente pode ter o aparecimento direto de uma situação de hepatite para um câncer. E aquilo que você falou eu acho muito importante. A gente precisa colocar muito claro que fazer diagnóstico é importante. A gente tem medicamentos para curar a hepatite C. E a hepatite B é possível ser controlada. Os medicamentos que a gente dispõe conseguem fazer o vírus parar de se multiplicar no sangue. Se ele para de se multiplicar, ele para de agredir. E a gente breca essa evolução para um quadro de cirrose, para um quadro de carcinoma. Então, é importante diagnosticar para poder tratar. Vamos aproveitar e orientar o nosso ouvinte, doutora, com relação a um teste. Onde a pessoa pode realizar esse teste? Qualquer unidade básica de saúde, qualquer UPA, consegue realizar esse teste. Nós temos os testes chamados de teste rápido, onde em poucos minutos você tem o resultado, se deu reagente ou não reagente, e aí essa pessoa é encaminhada para fazer um exame mais detalhado e confirmar essa alteração. Então, qualquer unidade básica, qualquer UPA, consegue realizar o teste rápido das hepatites. Durante este mês de julho, considerado o mês de prevenção e combate às hepatites, a gente vai ter mais campanhas em todo o Brasil
Isso está sendo organizado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia para tentar diagnosticar o maior número possível de pacientes portadores para tratamento. Esse mês de julho, a gente consegue agilizar um pouco mais isso. Agora, doutora, o tratamento da hepatite B é feito pelo SUS de graça. Por que, apesar disso, só 18% das pessoas diagnosticadas com essa doença estão recebendo tratamento? O tratamento da hepatite B, agora, a gente está conseguindo aumentar essa chance de tratamento. Existe um protocolo dentro do Ministério da Saúde de pessoas que têm uma chance maior de desenvolver situações graves e vão receber desde o início o tratamento. E pessoas que são portadoras do vírus, mas que não estão em multiplicação desse vírus. O vírus da hepatite B, ele sofre algumas mutações. E tem situações em que você não precisa tomar medicação por enquanto. A carga do vírus é muito baixa. Então, você precisa apenas ficar monitorando esse paciente para que, se houver uma elevação ou das enzimas hepáticas ou dessa carga de vírus, esses pacientes recebam a medicação. Ô, doutor, chama a atenção que depois da Covid, nós temos agora o registro aí da varíola dos macacos e também a incidência de uma hepatite chamada misteriosa, que só pelo nome já diz muito, que é um aumento repentino nos casos da hepatite aguda em crianças, em adolescentes. O que se tem de informação até agora, doutora, a respeito dessa hepatite misteriosa, hein? A gente ainda tem muito pouca coisa. A gente sabe que é um adenovírus, que tem uma capacidade de agressão maior do que a gente tinha até agora conhecimento, e a gente não sabe dizer até agora se a gente teria alguma relação com os casos de Covid, se a gente teria alguma soma de agressão, se a gente teria uma predisposição maior para essa situação mais grave. Na verdade, a gente ainda sabe muito pouco. O que a gente sabe é que, a gente já tem em São Paulo, a gente já tem em outros estados, casos de necessidade de transplante por um quadro de hepatite fulminante, que é uma hepatite muito grave. Que tipo de tratamento para essa hepatite misteriosa tem sido ministrado? Segmento, nós não temos uma medicação específica para controle do vírus. Esses pacientes são acompanhados, a gente vai avaliando se existe uma perda da função hepática muito importante e simplesmente acompanhar. Você não tem uma medicação que esteja sendo usada especificamente para isso. Agora, doutora, vamos aproveitar aqui o nosso podcast, para finalizar, lembrando o nosso ouvinte de que existem testes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, conforme a senhora já ressaltou, e a qualquer sintoma, o médico deve ser imediatamente procurado, né? Então, uma coisa que eu acho importante frisar, Celso, é assim: não existe sintomas de hepatite em doença crônica. Você, numa fase aguda de hepatite, você tem aquele mal-estar, você tem a febre, você tem os olhos amarelos, mas doente com hepatite crônica, ele é assintomático. Ele só vai começar a ter sintomas quando ele estiver numa situação já de uma cirrose hepática, onde a gente tem as manifestações das complicações da cirrose. Então, é importante que eu me previna, é importante que eu procure um médico, que eu peça um exame, é importante que a população médica também se conscientize. Olha, pacientes que receberam sangue no passado, antes da descoberta do vírus, pacientes que têm mais de 40 anos e têm uma chance maior de ter este vírus, tudo isso são chances de mais contaminação pelo vírus. Então, são pessoas que têm mais chance de ter a hepatite. Então, é preciso fazer o exame, é um exame simples, uma gotinha de sangue que você coloca ali, testa rapidamente e consegue fechar um diagnóstico e fazer essa sequência. No mês do Julho Amarelo, conscientizamos aí os nossos ouvintes a respeito dessa doença silenciosa que chega a matar 1.400.000 pessoas por ano em todo o mundo. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica hepatologista do Hospital Moriá, Nilma Rufeil. Obrigado, doutora. Muito obrigada a você e vamos tentar controlar essa hepatite no Brasil. Muito bem, agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
Ô Celso, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer poder participar aqui do podcast do 15 Minutos com você. E muito obrigado, doutora Nilma, pelas informações. Até a próxima. Valeu. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.